Olá, meus amigos. A nossa brasileirinha de hoje, ela não mandou a história dela nem a experiência dela com a igreja, mas ela pede aqui para eu comentar sobre um assunto que é importante e é um dos assuntos que mais mexe comigo. Ela fala o seguinte: Boa noite, Vânia, tudo bem? Eu tenho acompanhado seus vídeos no YouTube, são bastante interessantes. Estou descobrindo bastante coisa lá e também em outras fontes. Outro dia li um artigo do site Vozes Mormons que falava dos rendimentos dos presidentes de missão e dos primeiros quórum dos 70 para cima, sobre umas tais vultosas ajudas de custo, e também que essas autoridades estariam isentas do dízimo. Caso você que mora aí no centro da igreja saiba explicar melhor, eu gostaria de saber mais. Sou membro com minha família há bastante tempo, mas estamos decepcionados com isso. Só queremos transparência para tomarmos nossas decisões. Eu não quero que divulgue meu nome, por favor, porque tenho medo de perseguição com minha família, principalmente sobre meus filhos adolescentes. Desde já, muito obrigada pela atenção. Obrigada a você, querida, por ter feito aqui uma pergunta que é uma dúvida, né? Que muitos membros da igreja eu acredito que tenham também. Antes da gente entrar no assunto que ela pede para a gente conversar a respeito, eu queria só te chamar a atenção para uma coisa aqui, quando ela fala o seguinte: não quero que divulgue meu nome porque tenho medo de perseguição com minha família. Cuidado com organizações que você pertence, em que você não pode conversar sobre assuntos que eles não permitem ou que, enfim, cuidado com isso, tá? Isso é um dos sinais de seita de controle mental, tá? Que se você levanta, por exemplo, um assunto como este, se você levantar este assunto na ala, você vai sofrer consequências, socialmente falando, né? Então tá. Querida, eu tenho uma notícia para te dar. Você fala aqui o seguinte: sou membro com minha família há bastante tempo, mas estamos decepcionados com isso. Só queremos transparência para tomarmos nossas decisões. A notícia que eu tenho para te dar é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela não é uma organização transparente, principalmente em se tratando de assuntos financeiros, tá? Eu já falei sobre o que eu vou comentar agora, e inclusive se você olhar na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para uma matéria que saiu no Washington Post alguns anos atrás, falando sobre um ex-funcionário da igreja, da matriz aqui em Salt Lake, que quando ele descobriu como a igreja trata as finanças, ele decidiu sair, ele pediu demissão. E nessa matéria ele afirma que a igreja acumulou e desviou uma bagatela de 100 bilhões de dólares e não pagou imposto sobre esse valor e muito menos usou em ajuda comunitária. Então tá, tudo bem. O que acontece é o seguinte: durante todos os anos em que eu fui membro da igreja, eu acreditava no seguinte: todo mundo está ali trabalhando voluntariamente pela obra de Deus. Com relação às autoridades gerais, que como ela muito bem... Bom, eu não diria nem o quórum dos 70, mas eu diria a cúpula, primeira presidência, quórum dos 12, eu sempre aprendi e acreditei que eles viviam a lei da
consagração. Ai, meu pai, santa inocência. Ou seja, que eles entregavam, né, os rendimentos que eles tivessem, no caso, a aposentadoria, porque todos eles são aposentados, e que a igreja, então, cuidava das necessidades das famílias deles. É isso que você aprende. Essa não é a realidade. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2000 foi logo que eu comecei o canal aqui, se eu não me engano. Eu estava lá no refeitório onde eu trabalho e vi um jornal e decidi dar uma olhada no jornal só, né, por curiosidade. E a página que estava assim, a primeira página que estava mostrando, estava falando sobre o memorando sobre um contra-cheque. Um contra-cheque que vazou na internet, um contra-cheque do IREN. Ou seja, ali mostrava o valor que ele era pago anualmente pela igreja para servir como, eu não lembro se, acho que ele já era da primeira presidência na época, mas era acho que eram 120 mil dólares por ano, alguma coisa assim. Então agora eu dei uma pesquisada para fazer esse vídeo. O que eu encontrei foi o seguinte: numa matéria do jornal local aqui chamado Salt Lake Tribune, do dia 3 de agosto de 2017, fala que em 2014 essa ajuda de custo ela sofreu um reajuste. Ela foi de 116.400 dólares por ano para 120 mil dólares por ano. Só um parêntese, o contra-cheque do IREN que vazou, que eu te comentei que eu vi no jornal, era mais antigo, tá? Já se você for num outro website, wasmormon.org, eles falam o seguinte nesse site: apesar do fato de que a igreja não é transparente quanto ao pagamento dos líderes, embasadas estimativas colocam o ganho anual em 178 mil dólares por ano, tá? Eles recebem este valor além de serem reembolsados por quaisquer outras despesas que eles tenham como parte do serviço à igreja. Tá, então assim, esse website é .org, então eu já considero um trabalho responsável da parte deles, porque se eles fossem divulgar informações falsas, isso aqui seria muito sério. A igreja já teria tirado o site deles do ar, porque esses caras têm muita bala na agulha, muita influência, muito poder. Então, se eles não fizeram isso, é porque existe realmente relevância nessa matéria, tá? Então, essa matéria que eu te falei que saiu no Salt Lake Tribune estava estimando a ajuda de custo dos líderes da alta cúpula em 120 mil dólares por ano. Só que isso faz 10 anos, foi em 2014. Então eu fui procurar algo mais atual. Encontrei nesse website essa estimativa que eles dizem que é embasada, né, em fatos, que eles ganham hoje 178 mil dólares por ano. Faz as contas e veja quanto que isso dá em real. Enquanto no começo, quando eu ainda estava pesquisando sobre a igreja, eu escutava o podcast do John Delaney, Mormon Stories. Escutei vários episódios, até que eu cansei, porque eu não tenho mais paciência para nada disso. Mas eu escutei em uma entrevista
que o John fez, eu acredito que eu comentei isso aqui em algum vídeo dos mais antigos, tá? Mas ele entrevistou um homem cujo nome eu esqueci, mas ele era amigo pessoal de uma das autoridades gerais, e ele falou para o John Dehlin o seguinte, que quando eles chamam autoridade geral, pelo menos apóstolos, com certeza, foram dos 12, né, e primeira presidência. Bom, quando eles são chamados para este cargo, a igreja paga para eles uma bagatela de $1 milhão para eles quitarem todas as dívidas que tiverem. Prestação de carro, ou educação, que é muito cara, que faculdade não é gratuita, é cara. Então, pagar, né, a dívida que tiver com empréstimo estudantil, financiamento, né? Ou financiamento da casa, paga e quita todas as dívidas. Então recebe $1 milhão para isso. Ai. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Seria cômico se não fosse trágico. Muitas das pessoas que se dizem membros ativos e firmes na igreja, que acreditam, né, tem um testemunho e tudo aquilo, elas vão falar o seguinte: isso aí, cadê a prova? Eu quero ver o documento, eu quero ver a prova. Porque o cara que é amigo do apóstolo falou, porque o jornal falou não sei o quê. Eu quero ver a prova, me mostra. Isso só pode ser gente que não gosta da igreja, que tá caluniando e falando mal. Essas mesmas pessoas que querem ver provas palpáveis dessas coisas que eu estou dizendo, elas acreditam e testificam a respeito da veracidade histórica de um livro cujas placas nunca foram vistas por ninguém. Até hoje você encontra aí muitos antropologistas e geólogos, né, eu acho, encontram ossos de dinossauros, mas as placas de ouro não foram parar em nenhum museu nem nada. Moroni levou para o céu. Então essas pessoas, elas não precisam de uma prova. E pior ainda, existe prova científica do DNA do índio americano que atesta a ilegitimidade histórica do livro de Mórmon. Nada disso importa. Eu tenho testemunho, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e acabou. Agora isso aqui não, imagina, né? Claro que não. Esse assunto me incomoda muito. Então, além deles receberem esse $1 milhão, tá? Quando são chamados, aí eles começam a receber essa modesta ajuda de custo, que hoje está estimada em $178 mil por ano. Eles também têm outras regalias que eu também aprendi nesses podcasts do John Dehlin, que faz um trabalho muito sério com o Mormon Stories Podcast, tá? E o que eu escutei dessas pessoas que sabiam o que estavam dizendo foi o seguinte: além disso, eles recebem $5 mil por ano como um bônus para fazerem uma reforma na casa, uma reforma no banheiro, na cozinha, sei lá. 5 mil, isso faz uns 10 anos, tá? Então esse valor aqui com certeza já não é esse, é mais do que isso. Eles recebem um cartão do Costco. Costco é um atacadista aqui comparável ao Macro no Brasil, viu? Então eles recebem aquele cartão e que eles podem fazer compras lá e a igreja vai pagar. Eu não lembro o valor, mas eles têm essa regalia também. Todos os filhos dessas autoridades gerais, eles vão estudar na BYU gratuitamente, tá? E a esposa, se ela ficar viúva, ela vai ter, viúva do marido que é a autoridade geral, né? Ela vai receber uma pensão vitalícia, tá? Eles também ganham um carro zero todo ano.
Sabe por que esse assunto me incomoda? Porque eu, passando todos aqueles anos, mais de 30 anos na igreja, eu vi muito sacrifício. Eu também fiz muito sacrifício. Eu vi casais queridos indo a pé para a igreja. A pé. Porque não tinha dinheiro para o ônibus e não tem carro. O meu padrasto, ele foi bispo. Ele foi conselheiro da missão. Ele foi bispo em São Paulo. Ele foi bispo em Florianópolis e foi conselheiro da missão Florianópolis também por um tempo. Aquele homem fazia tantos sacrifícios. Quando ele era bispo da ala do Brooklyn, em São Paulo, em 1985, eu lembro que a gente saía de casa cedo, a gente morava longe, porque não tinha ninguém para ser bispo naquela área. E a gente tinha mudado para Taboão da Serra já, se não me engano. Mas chamaram ele para bispo do Brooklyn porque ele era de Santo Amaro, então na estaca eles conheciam ele. Enfim, a gente tinha que sair de casa muito cedo porque ele tinha que estar lá cedíssimo para entrevistar pessoas e a mãe levava lanchinho pra gente, porque eu tinha o quê? 13 anos nessa época. E a gente só saía da capela 3, 4 horas da tarde porque ele ficava também entrevistando, fazendo reunião e coisa. Meu ex-marido foi presidente de ramo. Eu não lembro se em Santa Clara ele era bispo ou presidente de ramo, não lembro se era ala ou era ramo, mas enfim. Ele foi também, 2 vezes. E eu lembro dos sacrifícios que a gente fazia. Mas sacrifício mesmo. Tempo, combustível. Muitas vezes ele ajudava alguém do bolso dele. Enfim, eu vi muito sacrifício. Ele fez missão. Eu fiz missão. Eu paguei a minha missão. Esses caras aqui, a primeira presidência de hoje, que é composta do Nelson, do Irene e do Oaks, tanto quanto o Monson, que era o presidente da igreja antes do Nelson, nenhum deles fez missão. Nenhum deles. E hoje eles trabalham para a igreja. O Monson trabalhou por muitos anos e ganhavam essa fortuna. Além deles receberem esses 178 mil dólares, que é estimado hoje em dia, por ano, tá? Eles também são reembolsados por qualquer gasto que eles façam enquanto estão servindo. Um presidente de estaca não tem este privilégio. Um bispo. Esses homens pagam para servir, pagam para trabalhar. Mulherada, a mesma coisa. Presidente da Sociedade de Socorro, presidente das moças. Quantas vezes eu comprei coisas com meu dinheiro quando dava aula de seminário, por exemplo? Ou dava aula na escola dominical? Porque eu achava que o dinheiro da viúva era sagrado. Então eu pensava, não vou pedir para o bispo R$10 para comprar um chocolatinho bis para dar para os meus alunos na aula de seminário ou na escola dominical. Eu compro, né? Tô servindo a Deus. Com relação aos presidentes de missão, querida, eu não sei os valores, tá? Que eles recebem. Eu tentei descobrir, mas não encontrei nada. Ah, peraí, antes da gente entrar nos presidentes de missão, quem é pago na igreja começa ali no quórum dos 70, primeiro e segundo quórum dos 70 para cima. Então você tem primeiro quórum dos 70, você tem bispado presidente, você tem os líderes das auxiliares, os líderes gerais das auxiliares, pelo menos tinha, não sei se mudou,
presidência das moças, presidência da primária. Eu não sei se ganham menos ou mesma coisa, mas eles também são pagos. Ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha de graça na sede da igreja. Ou esses outros líderes do primeiro e segundo quórum dos 70 que estão espalhados pelo mundo inteiro, eles também não trabalham de graça. Então, você tem, como eu te falei, né? Tem primeiro e segundo quórum dos 70, bispado, presidente, auxiliares, quórum dos 12 e primeira presidência. Todos eles estão ganhando muito bem. Você paga o salário deles com teu dízimo. Eu não sei se eles são isentos do dízimo, tá? Ela fala aqui que ela viu no site Vozes Mormons, é um site muito bom em português, feito por brasileiros, até onde eu sei. Dá uma olhada lá, tá na descrição do meu vídeo também. Vai lá no final, se você quiser, só clica no link, Vozes Mormons, e eles fazem um trabalho incrível. Ela disse que viu nesse site, falava dos rendimentos do presidente de missão e dos primeiros quórums dos 70 para cima, sobre tais vultuosas ajudas de custos e também que essas autoridades estariam isentas do dízimo. Eu não sei. Eu não posso te dizer, porque isso eu não sei, tá? Se eles pagam dízimo ou não. Eu duvido que paguem, mas quem sou eu? Eu não sei. Então, quanto aos presidentes de missão, o que eu sei é o seguinte. Desculpa. Quando eles chegam na missão, o presidente e a esposa, cada um recebe um carro para usarem enquanto estão lá, tá? Não, eles não vão levar o carro para casa quando terminarem a missão, mas eles vão receber um carro bacana, ou seja, não precisa levar o carro deles, né? Vão receber um carro bacana para trabalharem ali pela igreja. Eu sei que o presidente de missão e a esposa, né? Eles vão morar num apartamento ou numa casa muito confortável. Não é qualquer casa, não é qualquer bairro. Geralmente é num bairro nobre, no melhor bairro daquela cidade. No meu caso, quando eu fiz missão no Rio, a casa do presidente ficava em Botafogo, se eu não me engano. Um prédio muito bom, um apartamento muito bom. Então, a igreja paga aquele aluguel, a igreja vai pagar para eles um salário que a igreja chama de ajuda de custo. Ai, quisera eu ter uma ajudinha de custo dessa, né? Então eles vão receber aquele salário que eu não sei quanto é. Se você que está me escutando sabe, coloque no comentário pra gente, por gentileza, tá? Quanto é que os presidentes de missão ganham. Mas eles servem por 3 anos. Eles vão ter uma cozinheira, se eu não me engano. Eles vão ter uma pessoa para limpar a casa, uma empregada para cuidar da casa. Se eu não me engano, a igreja paga escola particular para os filhos, se tiverem filhos pequenos, porque presidente de missão, né, vai o casal e muitos deles têm filhos pequenos ou adolescentes, filhos solteiros. Então, a igreja paga escola particular para eles. Eu não sei se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Você que sabe mais detalhes, coloca aí pra gente sobre o vidão dos presidentes de missão. E de novo, enquanto o presidente de missão e a esposa e os filhos vivem naqueles apartamentos luxuosos e eu não sei se eu posso dizer luxuosos, mas extremamente confortáveis no mínimo, tá? Bem localizados, enquanto eles têm aquela vida super confortável que a igreja oferece para eles, o missionário está ali no campo, trabalhando 60 horas por semana, dormindo no chão, como eu dormi na missão. Uma área tinha geladeira, não tinha fogão, na outra área tinha fogão, não tinha geladeira, na outra área não tinha nenhuma das duas coisas e nem cama, porque a gente dormia num colchonetezinho assim fininho. 60 horas por semana, às vezes eu lembro de ter passado épocas na missão que só o que a gente comia era pão com maionese, porque não tinha dinheiro para nada quando o almoço caía, ou seja, quando o membro não podia dar almoço pra gente. Enfim, quem fez missão sabe do sacrifício que é e a gente está sempre conversando sobre isso aqui. Então, esse assunto me incomoda muito porque eu senti na pele
o que líderes locais fazem, o sacrifício que eles fazem financeiro para trabalharem no reino de Deus. E esses hipócritas aqui vivem no luxo com o teu dízimo. Fica aí para você pensar, fica aí para você talvez ficar curioso, curiosa e fazer o que essa querida de hoje fez. Ela deu uma olhada lá no site Vozes Mormons, ficou curiosa, pediu para eu comentar sobre o assunto, estou eu aqui comentando. Você pode usar a internet e pesquisar em quaisquer fontes que você quiser. Não espera a transparência da tua igreja, tá? Porque ela não é transparente, ela mente, ela engana, ela manipula, ela escraviza os seus seguidores. Então não espera dela a transparência, porque não vai acontecer. Se você quiser continuar acreditando no que eu acreditava, que não, eles não são pagos, tá tudo bem, né? A vida é tua e, enfim, eu tô falando isso de modo geral, não pra querida de hoje, tá? Mas para essa brasileirinha de hoje eu quero dizer que obrigada pela confiança e parabéns pela curiosidade e iniciativa de pesquisar algo que você tá certa. Eles são muito bem pagos. Mas eu sempre falo aqui, não acredita em mim, não. Pesquisa um pouco mais, tá? E chega sempre às suas próprias conclusões e decide o que é melhor para você. Eu não tô aqui tentando provar nada para ninguém. A igreja tem que provar, porque ela ganha dinheiro quando ela consegue convencer as pessoas de que elas estão, tudo que elas fazem é pelo reino de Deus, não é por uma corporação americana liderada por homens brancos. A cúpula, a alta cúpula, Quórum dos 12, primeira presidência, só branquinhos, desde sempre. Ai, o Deus Mormon. Se eu fosse você, eu não confiava nele. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.